intitulado Psicanálise e Artifício Poético. Teresa Brauna é maranhense, escritora e psicanalista. Já nos brindou com 5 publicações, tendo como destaque os livros Desafios do Ser e Digitais da Essência. Teresa Brauna estuda psicanálise há mais de 30 anos e podemos considerar que a publicação deste seu 6º livro não deixa de ser um testemunho de sua coragem com a psicanálise. O livro Psicanálise e Artifício Poético é o resultado do seu esforço de poesia que, através das palavras, busca tecer o impossível com o dizer do poema. Eu estou aqui representando os pares de Teresa Brauna. Meu nome é Joseli Couto, sou a atual coordenadora da Delegação Maranhão, vinculada à Escola Brasileira de Psicanálise, lugar que desenvolvemos um trabalho de estudo e transmissão da psicanálise de orientação lacaniana. E este livro, para todos nós, seus pares, não deixa de ser o produto de um trabalho realizado há tantos anos, de uma trajetória epistêmica e clínica na psicanálise. E para brilhantar mais esse momento, nós temos como convidada especial Heloísa Caldas, que fez o prefácio do livro de Teresa, é psicanalista, membro da Escola Brasileira do Rio de Janeiro e da Associação Mundial de Psicanálise, mestre em Linguística e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Heloísa Caldas também é escritora e autora de vários livros, dentre os quais Da Voz à Escrita e Psicopatologia Lacaniana, que agora terá a palavra para nos enriquecer com uma fala cujo tema é Literatura e Psicanálise, o Saber do Poeta. Com a palavra, Heloísa. Eu queria agradecer a Teresa, que me convidou para esse momento tão importante de lançamento desse livro, uma articulação tão delicada da psicanálise com a poesia. Queria agradecer aos colegas do Maranhão, enfim, que trabalham com a questão da psicanálise aqui, os colegas, né, que a gente encontra na EBP, que se vinculam à EBP, e agradecer a todos os presentes. O livro de Teresa certamente mobilizou muita gente, e é uma alegria ver essa sala cheia, nessa livraria tão rica de títulos, inclusive, de tantos autores maranhenses, né? Eu acho que é melhor, prefiro. Um estado conhecido no Brasil por prezar muito as letras, né? Enfim. Bem, eu me propus a falar sobre o que é impossível de falar, né? O que é o saber do poeta. O que o poeta faz? Como o poeta faz? Qual é o seu artifício? Porque ele trabalha com esse material da linguagem, mas ele trabalha de uma forma tão diferente de como nós, na maioria das vezes, usamos a linguagem, né? Então, Freud, que era um grande leitor e também foi um grande escritor, ele acabou sendo agraciado com o Prêmio Goethe de literatura, e era um grande escritor de obras literárias. Ele admirou, desde o início da sua pesquisa sobre psicanálise, ele admirou o saber fazer dos escritores. E ele se perguntava assim, como é que eles sabem? Qual é o segredo que eles têm? Ele se espantava que eles pudessem saber antes que os homens estudiosos da ciência chegassem a alguma, enfim, conclusão, a alguma hipótese verificada, né? E Freud se considerava um desses homens estudiosos, né? E o espanto dele era que os escritores já sabiam.
Bem, nesse tempo, Freud, quando ele diz isso, ele está muito dedicado a sustentar a sua hipótese do inconsciente, né? Onde havia um sentido manifesto que encobria um sentido latente. Quando uma narrativa, como por exemplo a do sonho, surgia para encobrir uma outra narrativa, né, que cifrava alguma questão do sujeito. Então é o Freud encantado com a operação da cifração e decifração. E ele diz, eles sabem fazer isso, eles sabem cifrar e decifrar. Essa perspectiva também foi responsável, infelizmente, por um certo desvio ético daqueles que começaram a lidar com psicanálise e literatura, porque eles começaram a tentar psicologizar o autor, né? Analisar, digamos assim, de uma forma selvagem o que os escritores e os artistas produziam. E muitos se perderam nesse caminho. Não Freud não ficou nisso. Ele, mais adiante, em 1919, às vésperas de uma virada teórica importante, quando ele vai discutir questões mais sérias da psicanálise, como, enfim, a pulsão de vida, a pulsão de morte. Um pouco antes, em 1919, ele vai abordar um escritor importante, Hoffmann. E ele vai abordar esse escritor pelo que ele conseguiu. Não interessa mais Hoffmann, o escritor, a pessoa do escritor, mas o que na sua construção literária ele envelopava algo que Freud chama de o infamiliar. Isso é super interessante, porque a poesia ela é feita das palavras mais comuns. Todos nós conhecemos as palavras com as quais o poeta trabalha. Mas por que o poeta usa essas palavras de uma maneira tão infamiliar, né? Por que tem alguma coisa ali que o poeta quer se acercar e que não nos entrega inteiramente, e tem um mistério, tem ali um enigma. E Freud trabalha isso para mostrar que há um certo limite no jogo do sentido. Se produz um sentido para produzir outro sentido e outro sentido, mas em cada um desses sentidos você sempre encontra um limite daquilo que é possível dizer. Então, o que o poeta sabe fazer? Ele sabe manejar os sentidos dados e consagrados para trabalhar neles justamente a impossibilidade de saber. Assim, o poeta ele produz novos sentidos e ele vai indo, mas ele, de certa forma, alcança um ponto, e para usar uma expressão que o Freud usou para o sonho, né, o umbigo do sonho, nós poderíamos dizer que todo texto tem um umbigo do texto, um ponto onde o sentido falece, cai, e alguma coisa ali se coloca como uma experiência que é transmitida, mas que não pode ser inteiramente dita. Quando eu era muito jovem, estudante de filosofia, psicologia, não sei por que eu falei filosofia. Por causa de Nietzsche, talvez. Não sei. Isso foi um ato falho mesmo, depois tem que levar para minha análise. Bem, eu gostava muito de ler poesia, e tinha uns professores lá na UFRJ, que eram uns anos bem difíceis, e às vezes eles nos convidavam a ler poesia, e enfim. E a gente lia muito Fernando Pessoa. E tem um poema do Fernando Pessoa que todo mundo conhece, que é a Tabacaria. E que começa com aqueles versos muito retumbantes, emocionada, enfim, versos de um certo niilismo do pseudônimo que escreveu Tabacaria, que era o Álvaro de Campos. Mas o que mais me encafifava era um verso assim,
no meio de Tabacaria tem um verso que é assim: meu coração é um balde despejado. Mas como é que um poeta faz isso? Pega coração, um balde despejado, palavras tão prosaicas e produz um verso. Eu ficava muito, enfim, cafifada com isso. E eu acho que esse é o ponto onde a gente pode abordar o que Lacan, então, vai propor a respeito dessa conexão literatura e psicanálise. Uma das primeiras coisas que o Lacan diz é o seguinte: os poetas não sabem o que dizem. No entanto, como sempre e como nós sabemos, eles dizem coisas antes dos outros. Mas é interessante que o saber do poeta é, de certa forma, uma falta de saber, um não saber. Depois, no Seminário 18, que é um Lacan bem mais avançado, ele vai dizer que os jogos significantes, os jogos verbais, as imagens produzem aparências, semblantes. Mas semblantes que não dizem o real. No entanto, indicam. Eles indicam a presença de alguma coisa. E, de certa forma, eles produzem um sentido, mas um sentido que, se a gente jogar com a palavra francesa, semblant, a gente pode também encontrar um sentido branco, semblant. Quer dizer, tem um sentido ali, mas é como se fosse em branco. E essa é a graça da poesia, porque esse espaço em branco que o poeta nos oferece é o espaço onde nós podemos preencher essas lacunas com a nossa desideração. Então, há um laço sempre muito forte entre o poeta e o seu leitor, né? Porque o poeta convida o leitor a preencher de alguma forma esses sentidos e que vão, enfim, sendo relidos a cada vez, né? Então, um poema é uma espécie de um ato, né? É isso. Um ato que é contingencial, que é efêmero, que se indica, assim como lá no Rio de Janeiro tem uma cadeia de montanhas que é o Dedo de Deus, né? Uma montanha assim, né? E que apenas indica, né? Não diz o que é. É isso. Ora, isso, que em grego é id, pelo qual se traduziu o termo que Freud usou em linguagem coloquial para o inconsciente, isso é o manejo do material significante. O manejo de semblantes para construir, desconstruir, barrar ou drenar a força pulsional que move o ser falante. O artifício do poeta, seu saber fazer, diz respeito a isso, a pulsão. Não para decifrá-la, mas para inventar circuitos novos pelos quais ela possa favorecer a vida. Há um saber fazer com isso no artifício do poeta. Assim o poeta diz, mas visa o indizível. É uma voz sobre um fundo de silêncio. Ele sabe, mas é a moda socrática. Só sei que não sei. Eleva o humus, de onde nasce a humanidade, né? A dignidade da coisa. Lê o ilegível da vida. E temos assim que em sua solidão, porque a solidão é o que se escreve por excelência, o poeta faz laço. Dos poemas do livro de Teresa, eu recolhi 3, que são exemplos que apontam isso que eu quis abordar aqui para vocês. Num deles ela diz assim: lido com a perda, com a pedra, com o ganho da desilusão, lapidação. No outro ela diz: a fossa é fértil, escavada aduba o horizonte da escrita. Fenda necessária entre o poeta e a dignidade de Dasding.
E em outro, ela diz assim: as palavras não dão conta, fica a sobra extraordinária, enlaçada pela letra, litoral de boca e fala. Então, parabéns a Teresa e a todos os poetas que nos ensinam tanto. Agora nós vamos ouvir um pouco, né, a palavra de Teresa Brauna. Muito bem. Feliz é a expressão que eu posso dizer nesse momento. Muito gratificada com a presença de todos, uma sala repleta de rostos, amigos, conhecidos, e certamente atravessados pela psicanálise e pela poesia. Muito grata também ao Viegas, né, por ceder esse espaço aqui que agrega a cultura e as artes do nosso estado. Muitos artistas, muitos escritores, muitos poetas, muitos artistas plásticos. Parabéns a todos. Bom, um agradecimento especial a Heloísa Caldas, que se deslocou do Rio com toda essa abertura, né, para falar para nós. Isso é um ganho que vai perdurar a vida toda. Fiquei muito emocionada, muito enriquecida, incentivada com as palavras de Heloísa. Quero agradecer também aos pares, né, da delegação Maranhão, que tem essa transferência com a Escola Brasileira de Psicanálise. E dizer também que essa produção veio por acréscimo da nossa jornada, nosso percurso diante da psicanálise. E eu vou dizer uma síntesezinha do que eu quis fazer e dizer, ou não dizer, porque esse entre, como a Heloísa bem falou, são vocês que vão colocar entre as palavras, entre o dito, né? Cada um vai debruçar seu interior, né? Trazer para si, porque a poesia, ela parece que lê o leitor, ela escolhe o leitor, aquele tema, aquela demonstração com as palavras. Então, eu convido para que vocês se coloquem entre os ditos. Essa ideia do livro, ela nasceu por uma provocação até. Na sociedade contemporânea, nós temos a obrigatoriedade de ser felizes. É um imperativo total de ser alegre, de ser curtido, de, com o nosso semblante, dizer para o outro que somos felizes, que somos alegres, que estamos no melhor momento da nossa vida. E isso me intrigava. Por quê? Porque a pessoa que cogita um sentido, ela é às vezes mal interpretada. E eu parti disso e resolvi entrelaçar a minha experiência analítica, que é um checkmate, né, desse sentimento trágico da vida, porque ninguém vai para uma análise porque está querendo ser psicanalista. A gente vai para uma análise, com certeza, pela dor de existir. E lá eu fui com meus pedaços do real, com meus sentimentos, com a minha vontade
de fazer outra coisa com isso, que às vezes me dava muito mal-estar. Resultado, no percurso teórico, eu aprendi muita coisa, com um saber diferente, um saber teórico, de conceitos, de outras e tantas, da episteme mesmo. Então, de repente, eu disse, vou entrelaçar isso, porque vai gerar conceitos que eu sentia em mim, vai gerar conceitos, mas conceitos repercutidos com pedaços da minha vida. E foi isso. E ofereço a vocês esses pedacinhos, né, que me compõem momentos de arrebatamento, momentos de um certo mal-estar, mas isso que nos compõe. Não é só o like das redes sociais, nós também temos momentos que passamos amargamente e às vezes não queremos demonstrar, mas eles existem e a gente pode fazer outra coisa com eles, uma invenção, e essa invenção vai depender muito de admitir que nossas cicatrizes, elas podem ser elevadas à categoria de bordados, não de feridas. Muito obrigada. Agora a Tereza Braona está aqui disponível para quem quiser que ela autografe o livro que vocês adquiriram.